Iniciar a gravação. Já está. Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao SPE Fora da Caixa, SPE Out of the Box. Utilizamos a terminologia portuguesa. Devo-vos já dizer, e já como anunciamos na última newsletter, isto foi um desafio lançado pelo colega Luís Adriano. E claro, novos desafios é um encanto. Coisas novas, coisas diferentes, coisas fora da caixa, e eu acho que é aquilo que todos nós precisamos. Não vos vou dar mais detalhes, se calhar falamos mais no final para vocês, porque senão quebra a expectativa e quebra a surpresa da apresentação. Simplesmente vos digo que o tema é música e equações matemáticas. Há música nas equações? Luís, o palco, o microfone é todo seu. Eu vou interromper a partilha e dou-lhe o microfone. Muito obrigado, Filomena, muito obrigado a todos que me deram o benefício da dúvida de estar aqui presentes e sem mais demoras eu vou então tentar a partilha de ecrã. Dê-me só um segundo. Estão a ver já o ecrã? E agora vou pôr em slideshow. Está tudo bem, Filomena? Filomena, está tudo bem, Filomena? Está tudo bem, estamos a ver okay. O ecrã. Está... Posso começar então? Pode sim, por favor. Ok, então mais uma vez, boa tarde a todos. Esta pequena intervenção tem o título Música e Equações Matemáticas à Música das Equações. Interrogação, portanto. Ora bem, o que eu gostaria de começar por fazer era, com este fundo musical que já vou identificar, gostaria de lhes mostrar uma figura que para mim constitui o ponto de partida para esta pequena intervenção. Nós vemos aqui um trabalhador com alguma dificuldade em fazer o que tem a fazer, pela simples razão de que ele quer transportar uns pedaços de madeira, mas o carrinho de mão manifestamente tem uma roda com um perfil algo pesado. E aparece aqui uma pessoa atrás a dizer, olha, posso dar uma sugestão? Obviamente a ideia é substituir a roda com um perfil estranho mais adequado. Ele diz, olha, por favor, não me incomode mesmo, não vê que eu estou ocupado, que eu estou a trabalhar. Ora bem, esta é, digamos, a antítese, é a antítese da abertura de espírito inerente a uma receptividade à investigação, por exemplo. E o obstáculo ao progresso fazemos tudo, não é? Portanto, dentro da caixa, digamos, nós formulamos uma questão e a questão do início é, será que as equações têm a resposta dentro da caixa? É, obviamente, mas não vê que eu estou incomodado, não vê que eu estou ocupado. Não, é óbvio que não, claro que não tem. Esta é a resposta dentro da caixa. Mas se nós tivermos um pouco de abertura para fora da caixa, talvez possamos reequacionar a resposta, ou pelo menos refletir um pouco. É esse o objetivo desta pequena intervenção. A música, então, é uma pequena homenagem que eu gostaria de prestar ao Bernardo Sassetti, compositor e pianista de jazz, que nos em 2012, e a faixa que estão a ouvir agora chama-se Noturno. Mas não é este o objetivo e, portanto, eu vou, a partir de agora, parar com o Noturno, passar para
digamos, a conferência propriamente dita. E então alguém dizia, a música é a banda sonora do filme da nossa vida. E de facto a música está presente em todo o filme da nossa vida, está presente em tudo o que nos cerca. Há de facto música, olha, há música no espaço. Deixem-me ver, curiosamente, há aqui um problema de som. Não está aqui a reproduzir o que eu queria, confesso que não sei porquê. Vou tentar passar à frente desta faixa sonora e ver se o slide seguinte já se ouve. Sim. Curiosamente está bizarro. Vamos ver o que se passa. Mas, assim como há música no espaço, há também música... Peço-lhes... Surgiu aqui uma questão qualquer que me está a espantar, mas bom, enfim, há música de facto na alegria, há também música, agora sim, na tristeza. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Há também música na morte. Há música no coração. With songs they have sung for 1,000 years. Mas então coloca-se a questão: será que há música numa equação? É aqui que vamos tentar sair um pouco da caixa. De facto, se nós pegarmos no exemplo, esse exemplo eu vou pegar nas equações de Navier-Stokes, ou na equação que está aqui sob uma forma condensada Navier-Stokes, é uma equação devida a Navier e a Stokes. Quem está ligado à mecânica dos fluidos conhece bem, quem não está, não é razão para não acompanhar isto, o que vamos aqui dizer, porque o essencial eu explicarei, mas realmente a equação de Navier-Stokes vai ser de alguma forma central ao paralelo que eu pretendo fazer com a música que gostaria de passar a seguir. Portanto, o exemplo que escolhi para ilustrar a ideia de base é justamente a equação de Navier-Stokes, sobre a qual eu vou dizer 2 ou 3 coisas de caráter extremamente elementar. Mas, na realidade, a equação de Navier-Stokes tem esta característica. Se nós desdobrarmos nas suas componentes num sistema ortonormal, aparece esta complicação enorme, que no mínimo é intimidante, é o que se poderá dizer. Mas na realidade, bom, as equações da Navier-Stokes têm a sua estética. Elas são inclusivamente, isto é uma t-shirt que é
disponibilizada no Instituto von Karman e têm realmente uma estética particular. Não é? Por outro lado, elas são de facto complexas. Se nós olharmos para elas do ponto de vista matemático e sem entrar em pormenores, na realidade são equações a 4 dimensões, têm 4 variáveis independentes, que é as 3 variáveis x, y, z do espaço, têm também o tempo, são equações de derivadas parciais, temos aqui estes símbolos, não interessa entrar em pormenores, mas são realmente, isso é um fator que implica, são equações do segundo grau, temos aqui derivadas do segundo grau, e além do mais, são equações interligadas, dependem umas das outras. Portanto, as equações são de facto complexas, mas são úteis. São úteis porque permitem descrever o comportamento de um fluido, pode ser óleo, pode ser sangue, pode ser água, vapor ou ar, e como permitem descrever, permitem também prever esse mesmo comportamento. E isso dá-nos a possibilidade de prever o desempenho, por exemplo, em computador de um automóvel, o desempenho aerodinâmico de um automóvel. Isto é o resultado das chamadas linhas de corrente do ar a passar através do automóvel, permite depois aperfeiçoar o desempenho aerodinâmico do dito automóvel, permite também modelar ou representar a interação do vento com uma turbina eólica, o que viabiliza um projeto bem feito, não é? Permitem também fazer previsões de caráter meteorológico, e portanto elas são úteis. As equações de Navier-Stokes, além do mais, falam porquê? Eu tenho aqui olha, se conseguirem, não sei se estão a ver, ou Filomena, estão a ver a minha imagem ou não? Se não, não tem mal nenhum. Tem um M? Não, mas a minha imagem não está a ver a mim, pois não? Estamos sim. Está. Então, está a ver aqui uma esfera? Sim, estamos a ver. Ok, então eu continuo com a esfera. Isto é uma esfera que me foi vendida como sendo uma bala de canhão do tempo das invasões francesas. Ao avaliar pelo preço que eu paguei na altura, eu julgo que isso será verdade. Mas enfim, esta bala de canhão está aqui em posição de repouso, certo? Se eu quiser colocá-la em movimento, comunicar-lhe uma determinada velocidade, eu tenho de acelerar, tenho de provocar nela uma aceleração. Isso implica um esforço, não é? Porque realmente a bala é pesada, não é? Portanto, ela tem uma massa M, que é uma massa, enfim, forte, grande. E se eu quiser comunicar-lhe uma aceleração para a levar até uma determinada velocidade, eu tenho de lhe aplicar uma força. Ora bem, a verdade é que se eu tiver aqui uma outra, esta é uma bola de esferovite, se eu quiser comunicar-lhe uma força, uma aceleração para atingir uma determinada velocidade, pois bem, uma força ridícula, isto desapareceu, porque com uma força pequeníssima eu consegui comunicar-lhe uma força, uma velocidade muitíssimo maior. Portanto, algo se passa que relaciona a massa com a aceleração que eu possa conferir a essa massa para lhe dar uma certa velocidade e a força que é necessária para esse efeito. E há uma equação que nos diz, e que fala, e o que é que ela diz? Diz que esta força e a massa e a aceleração estão relacionadas através desta equação, que é a chamada segunda lei de Newton, e que diz, bom, a força varia linearmente com a aceleração que nós queremos comunicar e a constante de proporcionalidade dessa variação linear é a massa. Portanto, as equações de Navier-Stokes falam. Porquê? Porque as equações de Navier-Stokes não são mais do que a segunda lei de Newton aplicada a um fluido. Antes de passarmos propriamente à música, eu gostaria
de lhes dizer que, enfim, as Navier-Stokes, na realidade, têm música e, para conseguirmos ilustrar esse aspecto, eu peço-lhes só 3 minutos de paciência para poder exprimir uma ou duas ideias em relação às ditas equações. Ora bem, então nós temos aqui um fluido de massa, uma quantidade de fluido de massa m, a qual pretendemos comunicar uma aceleração A, e para isso é necessária uma determinada força. No caso de um fluido, se estivermos a pensar numa unidade de volume de fluido, pode ser, sei lá, pode ser 1 metro cúbico de ar, uma coisa, a massa, neste caso, costuma ser designada pela massa da unidade de volume, e nós designamos isso por um ρ, esta letra. E este ρ, portanto, vai designar a massa do fluido. Por outro lado, há várias outras, mas as forças mais comuns que nós estudamos quando um fluido se move são a força de pressão. Se eu soprar, por exemplo, se existir uma pressão sobre uma unidade de volume de fluido, depois eu vou fazê-la mexer, e, portanto, a pressão é uma das forças que pode atuar e, enfim, do ponto de vista lá da matemática, chama-se a isto um gradiente de pressão, não interessa. É a pressão, é o P. Por outro lado, digamos, a massa, quando é multiplicada pela gravidade, temos o peso. E, portanto, é uma das forças também que atua sobre o fluido, é o peso. Portanto, já temos duas forças, a pressão e o peso. E, por outro lado, há aqui uma força que se opõe ao movimento, que é o atrito interno. Temos esse atrito aqui simbolizado por um μ, que é uma característica do fluido, nós chamamos a isto viscosidade do fluido. E, portanto, no fundo, estas são as 3 forças que eu gostaria de referir aqui e que são responsáveis por nós pomos um fluido a mexer. Superamos e exercemos pressão e, portanto, é a força de pressão. O próprio fluido tem o seu peso, ar e água têm pesos diferentes, isso vai interferir no movimento do fluido. E temos também uma força de resistência interna que se opõe, que trava o fluido e, portanto, que se opõe à velocidade V, trava a velocidade V. Esta é a forma de designar a aceleração. Como a aceleração é uma variação da velocidade ao longo do tempo, nós chamamos a isto dV/dt, é a aceleração. E tem uma expressão, não vamos entrar em pormenores sobre isto, a aceleração tem esta expressão matemática. Bom, e já vamos passar à música, ou quase. Há 2 parâmetros que eu gostaria de acompanhar ao longo da música e que são o número de Reynolds e o número de Froude. Eu explico. Nós temos aqui então a equação de Navier-Stokes, na sua forma concentrada. O lado esquerdo tem a ver com a aceleração, vamos chamar-lhe inércia, digamos, a energia de movimento. E, por outro lado, temos aqui, do lado direito, temos a força de pressão, a força de gravidade e a força de atrito. No fundo, as equações o que dizem é que existe um equilíbrio entre o resultado conjunto da força de pressão, da força de gravidade e da força do atrito, que são responsáveis pela geração de velocidade. E a importância maior ou menor da velocidade face ao peso ou face ao atrito pode ser contabilizada por 2 parâmetros e apenas peço que nem é preciso lembrar-se, porque estes são sempre invocados ao longo da música, mas há um número que contabiliza a importância relativa da energia do movimento, que eu chamo inércia, face ao atrito, e esse é o número de Reynolds. E o número de Reynolds tem esta expressão. O numerador faz intervir a velocidade e o denominador, que se opõe à velocidade, faz intervir aquela propriedade que é a viscosidade. Por outro lado, há um outro parâmetro que eu também gostaria de
referir aqui, que contabiliza a importância relativa da energia do movimento face ao peso do fluido. E esse parâmetro tem a designação de número de Froude, e ele faz então intervir em numerador a velocidade e em denominador a gravidade. Bom, muito bem. Então, passamos mesmo agora para a música. Ainda não a música em si, eu gostaria de fazer uma primeira apresentação das diferentes fases da música e só no final é que passarei mesmo a música. A faixa moldava, que foi composta por Smetana, então aqui as datas de nascimento e falecimento do Smetana. Ora bem, esta peça musical faz uma homenagem a um rio, Moldava, que nasce nos bosques montanhosos da Boémia e que vai desaguar, portanto ele nasce aqui e vai desaguar no Elba, que é um outro rio um pouco maior, passando entretanto por Praga. Nós temos aqui a República Checa, e a República Checa plugueia aqui face à Polónia, à Eslováquia, à Áustria e à Alemanha, apenas para podermos localizar onde passa realmente o rio Moldava. O rio começa por nascer, e é legítimo fazer um paralelo entre o nascimento do rio e o nascimento de uma vida humana. É a fase do berço. A música começa por é muito bucólica a fase inicial, vão ver, muito interessante, e apenas retrata o ambiente bucólico em que o rio nasce. Depois, quando o rio nasce mesmo, isso sente-se claramente na música, é o início da vida do rio, é também o início da vida de uma pessoa. Tudo começa. Esta criança acabou de nascer, eu tolerei como observação dizer que a criança sou eu, ou fui eu, aqui há uns anos, era eu mesmo, e tudo começa, e quando nós temos aqui a equação de Navier-Stokes, que vai estar sempre presente, e temos o número de Reynolds com esta expressão e o número de Froude com esta expressão. Como a velocidade no início, na nascente, a velocidade praticamente é zero, não é? Então, o número de Reynolds, que tem a velocidade em numerador, ele é gerado a partir do zero. À medida que vai surgindo alguma velocidade da água, está aqui a nascente, o número de Reynolds é gerado a partir do zero, temos aqui o seu numerador, o número de Froude é gerado a partir do zero, mas a inércia e o atrito são praticamente, não há movimento e, portanto, a energia do movimento e o atrito praticamente zero. Esta é a fase inicial do rio, é a fase inicial da vida. Depois, o rio começa, e nós vemos isso na peça musical, o rio começa a ganhar algum caudal, começa a referenciar, a ver as suas margens, em que medida as margens condicionam o seu próprio percurso, é uma aprendizagem de início de vida, e nós temos na peça musical, temos um paralelo muito interessante em que verão isso, em que vemos claramente uma fase de crescimento, uma fase de aprendizagem. Do ponto de vista matemático, nós temos, enfim, todos os termos da equação de Navier-Stokes estão em relativo equilíbrio, e como a velocidade vai aumentando, pois bem, o número de Reynolds, que tem a velocidade em numerador, e o Froude também, pois ambos aumentam com o crescimento da velocidade. Quando na fase seguinte ainda, a faixa musical tem várias fases, não é? Nós ouvimos claramente uma zona de caça, uma cena de caça,
existem trompetes, é muito interessante, é muito dinâmica esta cena, e podemos estabelecer um paralelo talvez com uma adolescência ou já um princípio de fase adulta, em que, digamos, o ser humano atravessa uma fase de afirmação de poder, uma fase de sedução, e do ponto de vista matemático, cá temos a equação de Navier-Stokes, relembramos a expressão do Reynolds e do Froude, e o que é que podemos ver em relação a esses dois parâmetros adimensionais é que o perfil do rio ganhou autonomia, ganhou determinação, ganhou a inércia e, como digo aqui, não há atrito que vença essa determinação. O atrito aqui é muito baixo. Então, o número de Reynolds, de facto, é elevado, porque a velocidade já é considerável, o atrito é muito baixo, não há atrito que vença a determinação do poder, da sedução, o número de Reynolds é claramente elevado. Bom, na sequência desta fase de sedução, aparece uma polca na música, na faixa musical. Essa polca, de alguma forma, pode ser interpretada como uma união, talvez subsequente à fase de sedução. Tudo isto é um bocadinho exploração, especulação, mas podemos olhar para isso desta forma e, pois bem, do ponto de vista matemático, vemos que, na realidade, a força da certeza inerente ao amor ofusca o peso do mundo. Ora, o peso está ligado aqui à gravidade. Se a gravidade é baixa, então o número de Froude, que tem a velocidade em numerador, como a gravidade é baixa, está em denominador, o número de Froude é elevado. Continuando, há uma fase muito bonita, extremamente bonita, bucólica, em que realmente é aquela fase bonita da união que permite tudo, permite o sonho, permite a utopia, permite a poesia em geral. Esta fase é muito bonita, a peça musical é extremamente bonita, muito poética realmente, e se quisermos interpretar do ponto de vista matemático, veremos que, bom, se não há, se é tudo utopia, poesia, não há peso, não há gravidade, não há atrito, não há qualquer espécie de atrito na nossa vida, é uma fase extremamente ideal, idealista, e se o número, se a viscosidade está em denominador e tende para zero, não há atrito. Muito bem, então nesse caso o Reynolds dividido por zero é infinito, não é? E o número de Froude, se a gravidade também não é sentida, o número de Froude tende para infinito. E são estes os valores, entre aspas, que assume o Reynolds e o Froude nesta fase bonita. Depois, enfim, a vida continua, não é? Temos de ser pragmáticos. E, portanto, o rio é uma fase nova da peça musical, o rio vai evoluir entre margens que já são sólidas, fazem parte da vida, impõem-se, e, portanto, é uma fase de afirmação, nova fase de afirmação, em que se ganha-se confiança, ganha-se algum poder. É uma fase em que se trabalha imenso, conducente a um sucesso. É legítimo que haja ambição, as margens estão lá, mas a determinação é muito grande. E nessa altura nós temos, do ponto de vista matemático, uma coisa que é, olha, nesta fase é uma fase equilibrante de facto. Estamos empenhados no sucesso. E, portanto, todos os termos da equação de Navier-Stokes estão em relativo equilíbrio, não há aqui nada que seja particularmente, não há nenhum termo que seja particularmente mais forte do que os outros. Portanto, a variação temporal o DDT é moderado. Não há acidentes de percurso, há apenas uma grande determinação face ao sucesso. Acontece que esta fase pode atravessar
algumas dificuldades, e a vida diz-nos isso mesmo. E, portanto, às vezes pode surgir um obstáculo, e como a velocidade a que vamos é muito elevada, qualquer obstáculo pode desencadear uma turbulência, quase que diria uma desgraça, quer dizer, digamos que são fases críticas, são as dificuldades que a vida às vezes nos mostra, com que nos deparamos na vida, não é? Por maior que seja o sucesso, e isto é, na peça musical, é materializado por claramente uma zona de turbulência. Vão ver, não há equívoco nenhum, é uma turbulência. Nós vamos ver os instrumentos musicais que são utilizados para esse efeito e claramente a materialização é de fase crítica. Há desgaste, há perigo, está tudo em risco. Nós vemos aqui, nada corre bem, a fase fiduciária não corre bem, a fase conjugal também não corre bem, nada corre bem, e nós temos de encarar isto como sendo, olha, talvez uma fase difícil, mas que vamos com certeza conseguir superar. Mas os rápidos e a turbulência estão lá. Como o número de Reynolds é elevado, se aparecer realmente um núcleo de perturbação, cá está. Aquilo que nós dizemos em linguagem de mecânica dos fluidos, há uma transição de regime laminar para um regime turbulento, e é sabido que a turbulência normalmente conduz a uma forte dissipação, desgaste de energia. Portanto, esta fase é uma fase crítica e ela aparece muito, muito clara na peça musical. Depois, enfim, quando com as dificuldades aprende-se a bater com a cabeça na parede, não é? Aprende-se, e quando se aprende nós ganhamos experiência, e essa experiência dá-nos força para termos outra segurança, outra tranquilidade, outra determinação, já feita de experiência, de vivência, e isto aparece muito interessante, já triunfalmente, depois de termos aprendido a superar as dificuldades, pois o Rio também aprendeu a superar a turbulência a que foi sujeito, e surge em Praga, atravessa Praga, nós vemos aqui a Ponte Carlos, atravessa Praga triunfalmente, em tom maior, e a peça surge-nos com um tom maior de triunfo, de segurança, de maturidade. É o êxito, mas desta vez é um êxito feito de experiência, é um sucesso de experiência feito, portanto é um sucesso sólido. E como é um sucesso sólido, é como se o Rio estivesse a mover-se em bloco, todo ele tem a mesma velocidade, e nós sabemos que quando, em mecânica dos fluidos, quando a velocidade é toda ela uniforme, o fluido move-se em bloco, e mesmo que haja atrito interno, ele não se sente pura e simplesmente. Não há atrito que vença esta determinação do rio se movimentar em bloco, assim como nós temos a força de termos essa determinação, somos um verdadeiro bloco. Pois bem, face a este triunfo, o que é que surge finalmente? Surge a fase final da nossa vida, surge uma fase muito bonita, que é a fase talvez da terceira idade, em que o rio vai desaguar, vai confluir com o Moldavo, vai confluir com o rio Elba, como mostrei há pouco, e esta fase é uma fase muito serena, talvez possamos equipará-la a uma experiência de ternura, de paz interior, até de própria noção de infinito, a partilha de toda uma vivência com aqueles mais novos que estão agora na fase de nascimento, de adolescência. É uma fase muito serena, muito plena,
e que com esta paz interior, na medida em que vai desaguar. É o final do rio, é o final da vida, é o final da peça musical e ela vai terminar aqui. Pois bem, nessa altura, o que nós podemos dizer é que há uma equação também muito conhecida, é a equação de conservação de massa, que ela diz uma coisa muito simples: na vida, a água que entra no rio é a água que depois desagua, não, nada se cria, tudo se transforma, a água que entra é a água que sai do rio, as coisas são como são, a velocidade, como o rio se vai espalhar, a velocidade vai tender para zero, o número de Reynolds vai tender para zero, e como a velocidade vai tender para zero, está em numerador de ambos, o Freud também vai tender para zero, tudo vai tender para zero, serenamente, em paz interior, em infinito. E é esta a fase final do rio, e é esta a fase final da vida. Pois bem, então agora, se me permitem, eu vou passar a música propriamente dita, vou reviver os slides que vos mostrei, agora estarei calado, peço-lhes apenas que recordem aquilo que foi referido como introdução à peça. Eu estarei calado e vou estar calado até ao final da peça. Então, por favor, ouçam isto.
Voilà. Muito obrigado, Luís. Então, convenci ou não? Eu atrevo-me a convidar, de forma a encerrar esta primeira parte da gravação, a convidar-vos a ligarem os microfones e a encerrarmos esta primeira parte com algo fora da caixa. As palmas são para o Smetana, obviamente. Vou parar a gravação para depois recomeçarmos uma nova com a